Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Thiago e eu sou o professor de Educação Física de vocês esse ano. Nós vamos fazer aulas por vídeo porque eu não posso estar na escola, por conta do meu problema de saúde. Nessa aula a gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos, desde esse modelo antigo, na Grécia Antiga, antes de Cristo, até o ressurgimento dela em 1896. A Olimpíada é um evento multiesportivo, em que podem participar atletas de todo o mundo, de todos os países, desde que ou eles se classifiquem ou eles sejam convidados a participar. Existem duas vertentes dos Jogos Olímpicos: os Jogos Olímpicos de Verão, que é o que nós conhecemos, e existem os Jogos Olímpicos de Inverno, que por conta da inexistência praticamente do inverno no Brasil, a gente não conhece e tem pouquíssimos participantes. Durante todo o tempo, desde 1896, quando os Jogos Olímpicos voltaram a acontecer, houveram 3 momentos em que eles não foram disputados. Primeiro, em 1916, por conta da Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1940 e 1944, por conta da Segunda Guerra Mundial. E em 2020, por conta da pandemia do Covid-19. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, existem duas formas de ver a sua origem. Existe a origem lendária, que conta que Hércules, após concluir seus 12 trabalhos, construiu um estádio em Olímpia, em honra a seu pai, o deus Zeus. Provavelmente isso não aconteceu, levando em conta que Hércules não tem nenhum registro histórico. O primeiro registro histórico dos Jogos Olímpicos foi em 776 a.C., em uma pedra no templo de Hera, em Olímpia, onde tem gravados os nomes dos vencedores da prova de corrida. Os jogos aconteciam a cada 4 anos. Esse tempo ficou conhecido como Olimpíada. Sim, Olimpíada era o tempo entre os Jogos Olímpicos, ou seja, a cada 4 anos estávamos nas Olimpíadas. Só não estávamos em Olimpíadas durante os Jogos. Isso pouca gente comenta. Os Jogos Olímpicos tinham fundamental importância religiosa na Grécia Antiga. Durante os Jogos Olímpicos, lado a lado com os Jogos, com as disputas, haviam também rituais e sacrifícios em honra a Zeus, em seu templo em Olímpia. Templo esse que tinha a famosa estátua de Zeus, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E também em honra a Pélope, o herói divino e rei mítico de Olímpia. O apogeu dos Jogos Olímpicos se deu entre os séculos 6 e 5 a.C., mas começou a perder importância durante a época que o Império Romano dominou a Grécia. As datas mais aceitas para o fim dos Jogos Olímpicos são 393 d.C., quando o rei romano Teodósio I decretou proibição de práticas pagãs, e as Olimpíadas eram uma prática essencialmente religiosa, e também em 426 d.C., quando o rei Teodósio II decidiu simplesmente destruir todos os templos gregos. Nós vamos falar agora do ressurgimento dos Jogos Olímpicos, como os Jogos Olímpicos da Era Moderna. A primeira tentativa foi o l'Olympiade de la République, um festival nacional realizado na França entre 1796 e 1798. Algum tempo depois, em 1850, uma Olympian Class, ou seja, uma turma olímpica, uma classe olímpica, foi criada pelo Dr. William Brooks em Monk Wenlock, na Inglaterra, com o objetivo de melhorar a aptidão física dos moradores da cidade. Em 1859, o Dr. Brooks renomeou o Olympian Class para Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Wenlock, e esses jogos continuam sendo anuais até os dias de hoje. Entre os anos de 1862 e 1867, em Liverpool, na Inglaterra, foram realizados o Grand Olympian Festival, um evento amador e com perspectiva internacional, que trazia atletas de fora também. A cada ano esses jogos foram realizados. A partir da independência da Grécia do Império Otomano em 1821, havia uma ideia de trazer as Olimpíadas novamente. Em 1833, o poeta grego Panagiotis Soutsos, em um poema, propôs a criação dos Jogos novamente.
Com base nisso, em 1856, o filantropo grego Evangelis Zapas escreveu para o rei grego oferecendo ajuda financeira para o renascimento dos Jogos Olímpicos. Zapas patrocinou os Jogos de 1859, realizado em Atenas apenas entre gregos e otomanos. Ele também financiou a restauração do Estado Panatinaico, um antigo estádio grego. Esse estádio recebeu os Jogos Olímpicos de 1870 e 1875. Em 1890, após assistir os Jogos da Sociedade de Wenlock, o barão Pierre de Coubertin se inspirou e fundou o Comitê Olímpico Internacional. Misturando suas ideias com as ideias de Brooks e Zapas, Pierre de Coubertin apresentou no primeiro Congresso Olímpico em 1894 a ideia da formação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nesse congresso foi definido que os primeiros jogos seriam realizados em 1896 em Atenas, na Grécia, sendo então a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Eu vou deixar na tela algumas questões, vocês copiem e respondam, por favor. Na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre o barão Pierre de Coubertin e seus ideais olímpicos. Até lá.